O que é mais precioso em você é a sua atenção. E o mundo usa distorções e sobreposições de narrativas para prender a sua atenção. O processo de terapia nada mais é, ou não, né, não menosprezando, mas o padrão de função que acontece é você revisita memórias do passado e tenta achar novos significados para essas memórias. Reinterpretação é uma potência em nós que escondem de nós e que usam contra nós, sustentado por nós. A sua vida, ela é composta por detalhes, mas, infelizmente, é tanto estímulo diário, principalmente nos dias atuais, tantos estímulos diários que a gente recebe, e é de propósito que isso é feito para você não perceber os detalhes. Muitos detalhes passando despercebidos na sua vida acabam gerando padrões desconhecidos por si mesmo, por você mesmo. Ironicamente, esses padrões é o que você joga contra você mesmo. Então, o que era para ser algo vívido, holístico, abrangente, se torna algo que nós nos tornamos inimigos de nós mesmos. Isso é bem delicado, principalmente aqui no Brasil, onde muitos de nós está com um estresse bem alto, um nível de cortisol bem alto, com notícias diárias de tudo quanto é lado, e isso, infelizmente, é proposital para que você se perca cada vez mais dentro de você, e você se perdendo cada vez mais dentro de você, você não consegue ligar os pontos perceptivos nuânticos ou de nuances para fazer as conexões necessárias, e essas conexões te dar mais percepção dos detalhes, tá? A consciência não é o mesmo sujeito de passados. E tudo quanto, ou seja, o passado não é um registro preciso. Infelizmente, a grande maioria das pessoas querem aprender tudo sobre o externo, mas quando o papo é sobre nós, sobre a função do homem em interpretar e rodar a vida, a gente corre. Nós estamos tão desconectados ou não acostumados a lidar com nós mesmos que nós preferimos ouvir muitas histórias sobre o externo, mas quando a coisa é aqui, a gente meio que corre. Então, espero que você não corra aqui dessa aula. Tem até um termo na física quântica, né, na mecânica quântica, principalmente na mecânica teórica, tem um termo que eles usam o futuro do passado. O seu futuro está no passado. Pois é, eu vou dar um nozinho na sua cabeça, mas talvez você goste disso, até ache mais respostas aí. Talvez alguma coisa não está dando certo, você sente que a sua vida está travada, e muitas vezes a gente atribui a culpa 100% nesse externo, mas esse externo apenas sugere padrões. Quem sustenta esses padrões somos nós. Então, tudo que você consegue processar no presente é porque você memorizou algo no passado. A sua mente, ela trabalha por repetição e comparação. A minha mente trabalha por repetição e comparação. Tudo aquilo que você desconhece de uma primeira vista, que não há uma repetição de processos neurais, então sinápticos que criam dendritos, né, que são os caminhos dessas sinapses que formam redes neurais, você exclui, você não se abre tanto, você diz, isso é mentira, isso não é verdade, não sei o quê, né? Então, porque isso é uma função da mente. Então, o teorema da percepção é lidar com a configuração, o fenômeno da configuração. Um exemplo que eu gosto sempre de dar, né, para falar do teorema da percepção, é mais ou menos o seguinte: um computador. Então, o computador tem a placa-mãe, a memória RAM, o HD, né? Tem várias peças, várias pecinhas que, quando juntas, rodando juntas, elas têm o computador.
Como que você vai explicar para o computador a configuração dele se ele depende da configuração para tomar a consciência do eu? A própria configuração do computador é ele mesmo. Você de fora, você consegue entender que se seu computador, se o seu celular, ou a tela que você estiver me vendo, se alguma pecinha quebrar aí dentro, ou você não vê a minha imagem, ou você não escuta o som, a nossa configuração no eu terreno, quando ela não está harmonizada, ela cria travinhas. E o problema é que, por falar em controladores, né, esse canal tem uma série incrível. Se você não faz parte do conteúdo privado desse canal, é interessante. Eu recomendo bastante. Eu faço parte da comunidade O Relógio do Criador, que tem vídeos bem interessantes. Quantas vezes a gente não vê um filme, não é mesmo? Que fulano bate a cabeça e não lembra quem ele é. Aqueles filmes, tem vários filmes românticos, né? Que a moça bate a cabeça ou o cara bate a cabeça e, né, ele reconquista. Tem um filme, se não me engano, não, com certeza, esqueci o nome do filme, olha lá, né, para falar em memória, mas que a mulher, ela tem um problema de memória, então todos os dias o cara tem que reconquistar essa mulher, porque ela perde a identificação do eu todos os dias. Então ela é como se ela perdesse a narrativa da própria vida dela. Então você é um resultado da sua narrativa. Mas o que constrói essa narrativa? Narrativa é uma palavra que nós ouvimos muito, né? Nessa coisa de pandemia e, né, de tudo mais, né, que não posso falar aqui, mas narrativa é uma palavra que a gente ouviu bastante, né? Mas o que é narrativa, né? A famosa warfare, né? A guerra informacional. Nós ouvimos muito esse termo, né? As narrativas controlam as narrativas, mudam-se as narrativas e papapá. Mas o que é exatamente narrativa? A gente vai ver aqui um pouquinho sobre essas questões. As memórias são formadas por meio de um processo complexo que envolve a codificação, consolidação e recuperação de informações no cérebro. Só que o problema é que a codificação está sendo quebrada para uma consolidação que não tem uma cadência aonde se torne um processo harmônico dentro do seu cérebro. Por isso que a gente fala, ou as pessoas falam, o brasileiro tem memória curta. Não é esse termo que a gente fala, brasileiro tem uma memória curta, brasileiro não lembra de nada, não é só brasileiro não, é o mundo inteiro. Porque isso é um processo proposital que o próprio sistema... Eu vou falar coisas aqui que vocês vão... né, mas vamos ser amigos. Você precisa entender que o próprio sistema sugere algo que nós mesmos decidimos pela nossa tomada de decisão, que foi assimilado e processado por nós mesmos, já de uma sugestão do próprio sistema. E é por isso que grande parte da população mundial não consegue entender isso. Porque o sistema é a própria pessoa, torna-se um processo natural. Eu brinco no Engenhos da Alma que não existe donos do mundo. Ai, meu Deus, vou criar confusão aqui, mas não existe donos do mundo. Agora fica fácil para muitos de nós, acho que nós estamos aqui numa comunidade onde todos buscam conhecimento a um nível de esclarecimento, agora fica fácil para a gente com a internet, com pessoas como eu, como a Chave Mestra e várias outras coisas, dizer, existem controladores do mundo. Mas quando todos os processos de dominação, por exemplo, industrial, que aconteceu e que durante décadas fez-se um processo tão natural que passou despercebido, como é que nós não percebemos isso? Como é que foi confortável para o homem esse tempo todo, toda essa manipulação? Eu acho que eu estou falando numa comunidade desperta, né? Nós escolhemos absolutamente tudo que nós estamos vivendo. Eu sei que é chocante, eu sei que não é nada agradável, a gente gosta de achar um herói, um vilão, né, por aí, a gente gosta de trombar aí na nossa jornada com um herói, com um vilão, but
nós estamos escolhendo absolutamente tudo que nós estamos vivendo. E isso é uma coisa meio desconfortável, né? Porque até então a gente achava que alguém podia fazer algo por nós. Mas quanto mais o tempo passa, mais estamos vendo que a própria humanidade prefere o conforto rápido, a felicidade rápida, o reconhecimento rápido, o prazer rápido, letárgico, prazer letárgico. Nós estamos em uma sociedade extremamente dopaminérgica. Dopamina vem da parte frontal do seu cérebro. Ironicamente, a parte frontal do seu cérebro, né? Então, mais ou menos essa parte aqui, né? O frontal, o córtex frontal do seu cérebro é que cuida da dopamina. Então, esse prazer, essa recompensa rápida que o seu cérebro tem com o mínimo esforço, isso acaba com a sua função subjetiva, aonde você tem autonomia, porque o imaginário no homem, ele é poderosíssimo. Por isso dessa história, né, esses gurus da internet que dizem, você cria a sua realidade, a sua mente cria a realidade. Não, mas existe um ponto de execução verdadeira que você estabelece um padrão de conexão que em rede cria sim uma realidade. De fato, nós sustentamos a realidade. E é muito legal isso. É muito bom isso. Mas com todos os avanços que nós temos até hoje, por exemplo, nós, humanos, não conseguimos nos organizar. Porque se eu falar alguma coisa, se eu falar um A que esbarre em uma crença que foi consolidada por repetições de experiências, e essas experiências criam sequências de memórias, que essas sequências de memória geram um impacto em você, que cria uma personalidade. Se eu esbarrar em uma crença frágil em você, eu já me torno o seu inimigo. Então, nós não conseguimos organizar com tanta tecnologia, com tanta rapidez, com tantos processos rápidos, né? Nossa, como o governo é legal, o governo é bacana, Pix, conta digital, né? Poxa vida, o governo é muito legal, disponibilizando todas essas ferramentas para a gente, mas mesmo assim, a gente não consegue se organizar de uma forma que, na Grécia Antiga, usava-se muito esse termo equidade. Equidade é o meu limite ativa a sua virtude. A sua virtude ativa o meu limite. A minha virtude ativa o seu limite. A gente percebendo essas nuances, isso acaba sendo um movimento honroso, de honrar, porque o seu limite é exatamente o que ativa a minha virtude. E o seu limite é a que ativa a minha virtude. Mas nós estamos cada vez mais sendo treinados para rodar neste frontal, com uma ligação bem específica com a parte visual. Nós estamos numa realidade de imagens. A vida, ou a Matrix, ou o holograma, está cada vez mais rodando numa cadência visual. Até a experiência do homem está sendo sintetizada. Por isso que cada vez mais nós estamos vendo o uso absurdo, álcool, drogas, entorpecentes, uma plantinha, mas é natural, um chá milagroso, o chá ayahuasca, não é natural, não causa efeito químico nenhum, mentira, é alucinógeno, sim. Por isso que cada vez mais o homem está sendo levado, a espécie está sendo levada, e acho que faz parte, né? Faz parte dessa construção desse holograma onde estamos, mas tudo bem. Está sendo levada para o próximo estágio de si, né? O próximo estágio de si, que é, sei lá o quê, né? Mas já temos aí em vista o próprio transhumanismo. A galera mais jovem, não por mal, mas a galerinha mais jovem, elas estão com o poder de adaptação baixíssimo. O primeiro não pode, o primeiro não é assim,
já é um problema, já faz bicos e caras. O pessoal mais jovem, infelizmente, claro que existe um nível de inconsciência, tá? Mas existe uma imposição sutil do próprio sistema que faz a gente sustentar a nossa escolha. Somos nós que estamos fazendo isso com nós mesmos. E a gente não percebe isso. É um horror. O nível de desconexão do homem com ele mesmo está altíssimo. E o pior, quando você vai para a espiritualidade, você é encharcado, soterrado de mais narrativas, ao invés de dar a objetividade da função do eu terreno. Nós precisamos de objetividade na função do eu terreno. Nós não precisamos mais de narrativas, histórias de coisas que dão significância para nós, porque a nossa mente funciona desse jeito. Mas a partir do momento que o eu terreno toma sensência, o que é sensência? Perceber o que se percebe. Quando o eu terreno toma sensência de sua configuração, a própria experiência é afetada. Assista a live que eu gravei no meu canal, que você vai entender melhor isso. Existe uma linha de raciocínio na neurociência que diz que memórias não são apagadas. Durante o treinamento, Memórias no Eu Terreno, eu uso muito o divertidamente. Nós vimos já uma cena, né? Nós vimos uma imagem do divertidamente, vão ter outras até o final da aula, mas no filme mostra as memórias sendo jogadas fora em um momento lá, né? Então isso é uma interpretação da neurociência usada no filme. Por isso que para um primeiro estágio, né, para um primeiro nível, eu acho que é super relevante a gente entender alguns processos da nossa mente. Mas por que eu estou te falando isso? Porque eu não sei se vocês conhecem, acredito que sim, né? Pelo menos o inconsciente coletivo é um termo super usado e cunhado por Gustav Jung, e você também tem o campo de Bert Hellinger, né? Quem faz constelação familiar, ou você também tem o campo morfogenético, cunhado por Rupert Sheldrake, um biólogo britânico de mão cheia, eu amo o trabalho dele, que nos entrega, né? Então, todos esses níveis de entendimento sobre algo entrega para a gente que nós mandamos informações e nós recolhemos informações deste campo. Por isso, então, tanto é que, em um nível mais cartesiano, vamos dizer assim, você tem a herança genética, não é? Então, todo mundo na família é hipertenso, todo mundo na família tem problema no coração, todo mundo na família tem problema de sobrepeso, todo mundo, ou grande parte da família. Então, nós coletamos e processamos informações deste campo. Então, nós coletamos e também enviamos. Então, imagine que é um processo de upload e download de informação. Por isso que existe uma coisa na física quântica ou na mecânica quântica que se estamos todos conectados, enquanto uma pessoa estiver sofrendo, a humanidade não entendeu a si mesma e não está pronta para ir para o próximo nível. E pelo que me parece, sem querer ser o estraga-prazer aqui da sua noite, mas o que me parece é que nós não vamos para o próximo nível natural de nós. Nós vamos para o próximo nível, mais sintético. Então, não adianta você falar de sua salvação, porque se o outro sofre, wrong, errou. Ah, mas Tiago, mas ninguém salva ninguém. I know, ninguém salva ninguém. Não estou falando para você virar a Madre Teresa de Calcutá, pelo amor de Deus, inclusive, né? Não vire a Madre Teresa de Calcutá. Eu não estou falando para você virar o samaritano e ficar ajudando todo mundo, deixar de viver a sua vida. Não! Isso já fizeram desde sempre. Pessoas que passam a vida cuidando de bichinhos, passam a vida cuidando da montanha, não sei o quê, maravilhoso, ótimo. Só que enquanto o homem não se interessar pela configuração de como ele processa a realidade, ele vai ser eterno refém de sua experiência. E o teorema da percepção é justamente o checkmate para te dizer que
a sua experiência não é a máxima da sua realidade. Mas eu preciso te falar isso. O campo é sempre um sistema de nível. O campo é como se fosse cartuchos de memória que vão gerando padrões cada vez mais estreitos até chegar numa linearidade. Então, todos da sua família, sei lá o quê, todos da família têm problema com bebida, todo mundo da família tem problema com cigarro, todo mundo da família tem problema com não sei o quê, todos os homens da família é um bando de galinha, que não pode ver um rabo de saia, todos da família é um bando de louco, esquizofrênico. Então, a informação a nível de inconsciente coletivo, imagina que é uma ventania de papel, vamos dizer assim, né? Então, imagina que é uma ventania de papel. Essa informação ela vai criando cadências, ela vai estreitando, então, da acausalidade, ou seja, não tem uma causa até para um efeito. Por isso que o inconsciente é algo fantástico, fantástico. Você entender por que você se magoa tanto quando uma vizinha chega na sua casa e fala: ai, você é uma baleia, ai, você é viado, ai, você é chata. Presta atenção. Os filósofos orientais, eles falavam que a ofensa não está em você, está em quem emitiu. Só que em uma sociedade onde cada vez mais rodamos na imagem, torna-se uma grande ofensa. Ah, você é fofoqueira. Mulherada fica puta, né? Ah, você é fofoqueira. Fica soltando as ventas, né? Olha, existe um ditado que bateu, doeu, pega que é seu. Só que as suas memórias, imagina que é um líquido, é uma água que está rodando dentro de você. Só que o sistema de linguagem, você só está entendendo o que eu estou falando porque você aprendeu em algum momento da sua vida português. Se eu estivesse falando sueco aqui, você estaria me entendendo? Inglês, alguns estariam me entendendo, porque não tiveram assimilação com esse nível de dados. Se você não tem assimilação com esse nível de dados, principalmente de linguagem que gera uma interpretação, então a linguagem sugere, né, uma estática. Por isso que uma pessoa que te ofende, fala não sei o quê, uma coisa que era para ser fluida, que na verdade você nem é. Ou você engordou, né, por algum motivo, enfim, por algum motivo aí da sua vida, aí a baleia. Você esquece de toda a sua vivência, de todo o seu fluido, e você presta atenção na estática, porque o nosso cérebro, ele busca uma significância estática, entendeu? O seu cérebro busca uma significância estática. Por isso que é tão difícil as pessoas entenderem sobre mecânica quântica, né? O que isso está acabando de nos contar? Que nós processamos a realidade contra a própria realidade. Por isso que o mundo, todo mundo está falando, né? O mundo está de pernas para o ar, o mundo está ao avesso, ao contrário. Não. O que provavelmente deve estar acontecendo é que você consolidou, cristalizou redes neurais que processam sempre a mesma cadência de memória, a mesma sequência de memória. A gente pode chamar de conservadorismo, ou se você quiser. Mas o problema dessa galera, dos progressistas, né, sei lá, enfim, esquerda, direita, sei lá, né, é que todos estão rodando na mesma cadência. O fato de você mudar a sua imagem não muda quem você é. Só que querem vender para as pessoas que se você mudar a sua imagem, você muda quem você é. That's wrong. Isso é errado, porque você não muda quem você é. Só que o sistema conhece você em sua configuração. Só que você não conhece você em sua configuração. Por isso que nós estamos aceitando, não nós, né, gente? A maioria das pessoas estão aceitando a mudança da imagem como legitimizar uma existência alternada. Então, se eu colocar uma peruca, um batonzão e um brincão aqui, eu sou uma menina, menino, meninex. Isso é o que o sistema está dizendo que é verdade. Mas por que nós não estamos conseguindo
lidar com objetividade nessa questão diante da holografia da própria vida, porque a gente não conhece a nossa configuração. Nós não conhecemos a nossa configuração, infelizmente. Então isso daqui está dizendo que as nossas memórias, elas são fluídas, mas o processo de guardar suas memórias é estático, porque você tem um padrão também externo sugerindo essa estática para você.